Cumprimento todos os militantes e simpatizantes do Partido Chega, assim como todos os municípios deste magnífico distrito de Beja. Ontem fez-se história. Celebrou-se o 25 de novembro, 49º aniversário, e mais uma vez o ar da Assembleia da República, que estava demasiado pesado com a presença da extrema-esquerda, tornou-se mais puro e mais limpo com a não presença dessa gente. Infelizmente ainda lá sobrou restícios daquela pessoa sinistra, porque sinistra é a extrema-esquerda, né? E italiano, que ainda lá permaneceu com aquele ar todo de machão, a querer mostrar que marcava a grande diferença. Mas independentemente disso, depois também tivemos uma total falta de respeito, a ausência e a falta de higiene democrática por parte de alguns socialistas, que são um insulto à democracia. São os fascistas da esquerda socialista, porque todas as pessoas que não pensem como eles não gostam. Portanto, isto é o retrato do Estado em que nós estamos em termos de liberdades, direitos e garantias, em que os socialistas, os pseudo-socialistas democratas, dizem que só eles é que têm razão, e ouvir aquele senhor deputado a dizer que os socialistas é que são os maiores e tal, fez-me recuar a 1974, da pouca vergonha que aconteceu com a descolonização das ex-colónias e os impropérios daquela pessoa que eles gostam muito de falar, que dizem que é o fundador desse partido, em que única e exclusivamente ele disse às pessoas que estavam para querer fugir o êxodo dos expoliados, não são retornados, meus amigos, são os expoliados de África, que estávamos no Porto. Alguns estávamos no Porto para embarcar, para nos virmos embora, e em que, quando essa dita pessoa lhe falaram da situação, ele disse: atirem-nos aos tubarões. Portanto, desta gente, especialmente a esquerda socialista, que se faz toda pseudo-democrata, são tudo menos isso. São ditadores, são os novos fascistas de índole de esquerda, trotskista, marxista, e a roçar o comunismo. Portanto, muito bem, Dr. André Ventura, num discurso de estadista, mostrou ao que vamos, e efetivamente o povo está ciente de que efetivamente o único que é oposição naquele Parlamento é o Partido Chega e André Ventura e os seus 49 cavaleiros. Depois, o engraçado foi o que é que aconteceu pós-cerimónia. Todo o consórcio de comunicação social de esquerda e de extrema esquerda lá foram dar voz aos comunistas, coitadinhos. É relembrar, a União Europeia considera que o comunismo é pior do que o próprio nazismo e que não deveria ser, nem deveria constar como partido nos países ditos democratas, mas pronto. Voltando à vaca fria, a comunicação social foi dar voz aos comunas, em que apareceu aquele senhor vereador da Câmara de Lisboa, tal que foi lá, apareceu, já não o vi há muito tempo, que apareceu na defesa das Gibalis, que apareciam, diziam eles: os elevadores não funcionam, os elevadores não funcionam, e depois daquela cena teatral do senhor a tirar as moletas pelas escadas, e depois está-se a filmar, e depois, pasme-se, quem é que apareceu? O elevador a funcionar, e apareceu o senhor vereador comunista. Milagre! O elevador voltou a funcionar e esse senhor apareceu na televisão a querer justificar o injustificável. Então vamos lá, a título de história. O Partido Comunista foi o partido que ele, juntamente com todos aquela gentalha da extrema esquerda, MRPP, as PSRs, as UPAs e tudo aquilo da extrema esquerda, quando foram a eleições, nas primeiras eleições livres, tiveram 12,75. Os factos estão confirmados. Podem procurar. E depois, o camarada Vasco e
toda aquela gentalha, o que é que fizeram? Venderam as ex-colónias, com o tal acordos de Lusaka e companhias limitadas, atraiçoaram o povo português e todos aqueles que lá viviam, naturais, e aqueles que foram para lá trabalhar, e entregaram aquilo de mão beijada a esse consórcio comunista da ex-União Soviética. Traidores à pátria foram o que esses indivíduos foram, venderam o país. E estes camaradas depois chegaram cá e quiseram fazer, segundo o camarada Vasco e segundo a informação da doutora Zita Seabra, eles queriam fazer o outubro em Portugal, o outubro deles, para relembrar a revolução dos trabalhadores da União Soviética. Ok, só que saiu-lhes o tiro pela culatra, porque apareceram uns indivíduos que eles não estavam à espera, apareceram uns indivíduos que resolveram cortar-lhes as asas, ok? E daí é que aparece o 25 de novembro, os grandes heróis de Portugal que repuseram a democracia em Portugal. Porque, a verdade seja dita, aqueles senhores, vocês escrevam isto que eu vos digo, que eu vivi e sofri na pele o que é o poder comunista sobre a população. Aqueles senhores, se eventualmente, hipotética situação, se Ramalhiano, Jaime Neves e aqueles todos heróis de comandos não tivessem conseguido levar a termo essa situação, garanto a vocês que estes comunistas tinham-nos fuzilados a todos. Porque essa gente é assim que trabalha. És contra mim, és fuzilado. Tal e qual como eles fizeram, tal e qual como eles fazem e como eles têm feito e fizeram em todos os sítios onde eles tentaram se impor à força. Portanto, bem-aja aos comandos, Mamassuma, e nós portugueses temos que nos relembrar sempre. O 25 de Abril acabou com uma situação de ditadura salazarista, mas foi o 25 de Novembro que repôs a democracia e a liberdade, porque durante esse período de 25 de Abril de 74 a 25 de Novembro de 75, nós estivemos no limiar de nos transformarmos numa república da ex-União Soviética. E eu acho que é bom as pessoas pensarem nisso e na próxima vez que forem votar, mostrem o que é que efetivamente desejam para Portugal e o que é que efetivamente desejam para a região onde vocês moram. Pensem nisso e vale a pena pensar nisso muito seriamente. Portugal merece mais e melhor. Não é na mão dos socialistas nem dos comunistas, porque o resultado está à vista. O socialismo não funciona, porque para a esquerda é só para desmontar, para a direita é que é para montar e para apertar. E já agora, em termos de comunismo, não obrigado. Olhem para a história e vejam o que é que eles têm feito nos países em que eles estão ou nos países em que eles estiveram. Vejam isso bem e meditem seriamente nesse assunto. Vale a pena pensar nisso. Um resto de uma boa semana.